Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Fala Sério Pastor. É muito bom ter vocês aqui. Eu já vou adiantando para vocês. O vídeo de hoje está imperdível. Olha, um dos melhores vídeos que nós já produzimos aqui nesse canal. Eu estou falando da entrevista com o Robert Diego. Para você que não conhece, o Robert Diego é uma pessoa que, desde a sua infância, ele passou pela disforia de gênero. Ele não se identificava com o sexo que ele havia nascido e então assumiu a homossexualidade, a transexualidade, fez mudanças corporais, inclusive ele chegou a fazer mudança de sexo. E você está curioso para saber como foi que ele veio para os braços de Jesus? Como é que ele está agora? Pois então, fica com a gente até o final desse vídeo. Mas antes, deixa eu fazer um pedido rapidinho para você. Nós estamos aí já com uma quantidade boa de seguidores ali no Instagram, em torno de 9.000 seguidores. E eu queria pedir a você que me segue aí no meu Instagram, PR Eleazar, esse que está aparecendo aí embaixo. E aí eu quero chegar logo aos 10.000 inscritos para que eu possa vincular os meus conteúdos aqui naquele arraste para cima, não é? Lá no meu Instagram também. Então, fica com a gente até o final desse vídeo, tenho certeza que vai ser uma bênção para você. Muito bem, meus queridos, antes de nós começarmos a entrevista, vamos ver algumas imagens do Robert Diego, desde a sua infância, adolescência, passando pela transexualidade e como ele está agora. Logo em seguida, então, nós vamos conversar com o Robert Diego aqui no canal. Muito bem, meus queridos amigos, eu estou aqui com o Robert Diego, ele que já passou em alguns programas de televisão, que já deu o seu testemunho em seu canal, está no link da descrição, você pode entrar, se inscrever, tem muita coisa boa. Você pode também entrar em contato com ele através do Instagram, eu queria que você seguisse o Robert Diego ali no seu Instagram. O seu Instagram é qual mesmo? Vai estar aparecendo aí, fala aí pra gente. É @RobertDiego. Ok, Robert.Diego, então entra lá no Instagram do Robert, segue ele, e tem muito conteúdo, um palestrante, né? Eu já vi que você palestra, que você... e tem muito conteúdo bom. O menino fala bem, se desenrola bem aí com as palavras, e eu tenho certeza que o vídeo de hoje vai ser muito especial na sua vida. Cara, o que pensar, né, nos dias atuais, onde a sexualidade humana, ou a pessoa, né, a sua existência está sendo colocada em xeque, seria o que é o ser humano, né? O ser humano é uma constituição biológica, ele é esse definidor, né, a partir da sua anatomia ou não? O ser humano, ele vai transcender isso e ele vai ser agora um ser humano que vive a partir só da sua consciência. A sua consciência é capaz de ditar o que ele é e como ele deve viver, acima do que o corpo dele mesmo disse o que ele é e como ele deve viver. Então, nós estamos nessa crise de entender o que somos. Eu acho que a crise generalizada da pós-modernidade
é o novo darwinismo, que eu diria hoje, para os nossos dias, né? Então, Darwin tentou tirar Deus da criação, e agora essas teorias de gênero e essa questão da transexualidade em si, né, vem fazer com que o humano agora saia de cena. Ele perde, então, a sua essência, que nada mais é do que a imagem de Deus de novo, né? Então, eles estão nesse conflito, tentando fazer com que a centralidade de Deus e do homem, as duas imagens divinas, eu vou dizer aqui, mas divina no sentido do homem ter a imagem e semelhança de Deus, sejam anulados. Esse é o nosso maior conflito, e é no campo do pensamento, é filosófico. Só que a gente, muito tempo, deixou de lado isso. Como cristãos, nós negligenciamos o saber. Pensando na totalidade, né, olhando macro, a igreja evangélica ela é constituída, em boa parte, por pessoas analfabetas funcionais. Porque se 38% das pessoas que estão nas universidades, né, eles têm essa deficiência de não compreenderem o que leem, você imagina um pastor de uma igreja pequenininha, de um bairro, que não tem capacidade de compreender até onde ele está, ou como que ele vai interagir com a verdade bíblica, uma vez que existe uma cultura que ele aprendeu, às vezes em conflito mesmo com a verdade das escrituras. Então, entrar num assunto tão complicado, num tema tão complexo, tão espinhoso, que é a complexidade do ser humano, é difícil e às vezes não é desejado. Daí o que acontece? Deus começa a converter o coração de pessoas como eu, que viveu essa realidade. E aí você vem para o ambiente cristão com a dor do que você viveu, que foi um fato. Então você tem a capacidade de conseguir olhar para as pessoas que viveram e que vivem a mesma realidade que você. Em contrapartida, você olha para um outro lado, pessoas que não sabem lidar com essa diferença, porque é alguma coisa que elas não sabem nem explicar o que é, porque o padrão de compreensão do mundo para essas pessoas é um padrão certinho. A gente diria, né, um padrão normativo, certinho, bonitinho ali, sem qualquer outra divergência na questão da sexualidade. Não estou dizendo na questão do pecado, não é isso, né? Só como um cara que nunca teve problema na sexualidade, vive uma heterossexualidade, ele não vai conseguir nunca entender o que uma pessoa sente. Ele pode chegar com um coração misericordioso, mas conseguir compreender o conflito existencial que essas pessoas vivem não é tão simples. Então a gente tem esses dois lados, quem sofre e quem quer entender essa realidade. Daí Deus faz com que pessoas como eu, o pastor Flávio e tantos outros, a gente se converte à verdade do evangelho para tentar, nos dias de hoje, ser essa voz que vem trazendo para o ambiente cristão a possibilidade de regeneração, de novo nascimento, né, de justificação, para todas as pessoas, indistintamente de como você tenha vivido. É óbvio que eu vejo que as pessoas notam na minha história uma extremidade profunda, né? Eles olham algo que é de uma violência estrutural muito, muito grande, ainda que eles acreditam mais do que eu nisso, sabe? Ainda que doa mais nas pessoas do que em mim mesmo. Porque sou bem resolvido, consigo lidar com essa realidade tranquilamente, como se nada acontecesse, sabe? Sou muito desencanado, mas as pessoas ficam um ponto, putz, e agora? E família, e casamento, e felicidade, e o sexo, e ser completo, né? Tanta coisa que passa na cabeça das pessoas, que não passa na minha, entende? Eu não passa na minha, mas na das pessoas está aí sempre esse conflito, porque elas estão sempre com essa visão que é uma visão binária, vou dizer assim, que é a visão real, ok, mas é essa visão que precisa encaixar o humano dentro desse molde que a gente pode chamar da heterossexualidade, né? Eles querem fazer esse encaixe, que eu me encaixo, óbvio, né? Mas eu me encaixo fora da caixa. Gostei, eu me encaixo fora da caixa. Gostei. Aí, Bem mas... filosófico. Robert, cara, conta um pouquinho então da sua história pra gente. Você não precisa entrar em maiores detalhes, mas fique à vontade, conta um pouco da sua história. É a primeira vez que nós vamos entrevistar uma pessoa que passou
pela experiência que você passou. E como você disse, algumas pessoas ficam assim, e como é que está, e como foi, e a vida dele, e casamento, e se ele vai ficar sozinho, e aquela coisa toda. Conta pra gente, assim, a sua história, o seu, sabe, o seu ponto de encontro com Jesus, como foi, o que fez você mudar, e até onde você foi no mundo da homossexualidade, neste campo amplo, porque quando a gente fala de homossexualidade, tem hoje uma variedade muito grande. Você tem o travesti, você tem o transexual, bom, enfim, a sigla, inclusive, é grande, LGBTQIA+, e por aí vai. Então, você chegou até que ponto, quão longe você foi, como foi o seu encontro realmente com Jesus? Fala pra gente aí da sua história. Cara, pastor, falar sobre mim aqui assim, para mim é curioso, porque eu gosto de deixar o pensamento bem livre. E eu sempre que eu estou com o pessoal no trabalho, ou eu estou na vida, em comunidade, o que fica evidente é que eu não sou igual a ninguém e nunca desejei ser como ninguém. Então eu tenho muitas... E aqui não é um orgulho de querer ser o diferentão, mas é porque a vida se desdobrou dessa forma com muita naturalidade. Então, na infância e na adolescência, não tanto, porque você é imaturo, você não consegue ter discernimento do que está acontecendo à sua volta, você não consegue ter filtro contra os ataques, contra os maus tratos, contra a rejeição. E por isso o que vai acontecendo nesse período, que é o período que você tem uma percepção de diferença. Quer dizer, por que eu sou diferente dos outros? Porque parece que os outros vivem uma vida normal e parece que comigo a minha vida não é normal. Porque é ruim que as pessoas não consigam me respeitar como uma pessoa que talvez seja um menino um pouco mais delicado, eu poderia colocar assim. Como a gente vê, as pessoas acreditam que a criança delicada por si só nasceu dessa forma, e não necessariamente. Porque ser uma criança delicada, como a gente pode ver uma criança de 2 anos, 3 anos, 4 anos, não quer dizer que essa delicadeza defina, se for um menino, né? Defina a masculinidade e nem feminilidade, essa delicadeza. Porque o que vai definir isso no futuro é como essa criança vai interagir até mesmo com a delicadeza. Porque a delicadeza nada mais é do que uma expressão externa de que você pode ter aprendido no desenvolvimento pessoal com outras pessoas. No entanto, o comportamento interno, como você interage com o mundo e com as pessoas, na maior parte das vezes, eu vou dizer aqui quase 100% das vezes, é compatível com o seu corpo, com a sua biologia. Quer dizer que pode ser um menino delicado, mas atitudes extremamente masculinas. Quer dizer que o jeito dele de se portar, pensar o mundo, o jeito dele agir é masculino. Então, às vezes, tem impetuosidades que ele tem que não é feminino, que você pode olhar, que são atitudes que uma menina não teria aquele tipo de atitude, porque ele não deixa de ser um homem. E eu acho que aqui mora um dos questionamentos, né? Nem todo mundo que é delicado necessariamente tem problemas na sexualidade. A gente precisa pensar, porque quando a gente é criança, a gente sofre muito com isso. E hoje a gente está trazendo reflexões já para as pessoas quebrarem essa ideia, para pararem de pensar assim. Porque eu comecei a me descobrir como uma criança, mas não como pessoa, né? Mas como uma criança que tinha gostos diferentes, a partir dos 7 anos de idade. Ali eu já tinha essa noção de que os meninos brincavam comigo de forma diferente e aquilo ali me dava prazer. Ou me fazia me sentir bem. Não só o prazer, porque o prazer a gente limita ele muitas das vezes ao campo sexual, né? Sexual, sim. Mas me fazia com que eu me sentisse bem ali. E isso foi, com o passar do tempo, me mostrando que que a forma dos homens demonstrarem amor era daquele jeito. Porque o amor de atenção, de sentar, de ensinamento, de proteção, de condução, eu nunca presenciei ele da parte masculina. Então quer dizer que apareceu ali uma hora específica aonde que os homens mostraram de outro jeito isso. E normalmente isso acontece, infelizmente,
no abuso. É o que para mim não era abuso. Mas, olhando hoje, compreendendo as coisas um pouco mais aprofundada, é nítido que era um abuso. Não era uma violência sexual, ok? Mas era Uhum. algo que era feito a partir de um adulto para uma criança. Então, quando eu penso nessa questão do abuso em si, hoje, com mais profundidade, eu consigo compreender que se tratava de um abuso. E é uma das críticas que eu tenho feito e é um dos pontos que eu tenho refletido. Então, eu vejo hoje de outra forma. Na época eu não via como um abuso, mas hoje eu olho os adolescentes que tocam em criança, e pode ser aqui 12 anos, 8 anos, 11 anos, 7 anos, essa descoberta que algumas pessoas diriam, na minha concepção hoje mesmo, eu vejo como um abuso, coisa que na época não. Parecia que era algo natural, o que na realidade não era, porque isso vai trazendo marcas e vai fazendo com que você vai criando certos tipos de comportamento e até mesmo descobertas de sensações que vai estimulando você a querer isso mais, o que a gente chama de uma sexualização precoce. E isso vai trazendo desdobramentos na vida incalculáveis. Pessoas que vão passar 30, 40 anos para ter que lidar com essa realidade que começou na infância. Por isso, a minha infância foi hipersexualizada. E eu digo para algumas pessoas, parece até duro, mas essa hipersexualização, essa exposição à sexualidade na infância, matou a minha capacidade de demonstrar, a sentir, né, e demonstrar emoção, de certa forma. Eu me tornei uma pessoa extremamente mais fechada nisso, ao ponto de não entregar o coração. Eu podia entregar o corpo, mas não o coração. E isso é um desdobramento que vai acontecendo natural. No meu caso, aconteceu assim, né? Outras pessoas são bem mais emotivas, que não é esse caso, que tem essa necessidade de afeto, e que não foi o meu caso. Porque parecia que o afeto era suprido de que forma? No toque, no abraço, no desejo, na manifestação de um interesse sexual, o que acabava suprindo essa carência, que talvez é uma busca, né, de uma reparação de algo que você não teve. A gente pode pensar numa paternidade aqui, ou de homens referência na masculinidade do menino, que é o centro para que o menino desenvolva sua masculinidade. Ele vai precisar de um homem. Ele não vai aprender isso sozinho. Ele vai precisar disso. Por isso, o meu desenvolvimento de infância foi mais com essa realidade, até que na adolescência a televisão, a internet, na época a malhação, começou a demonstrar os conflitos que existiam em mim em um personagem. Ali eu comecei a ver que era possível eu encontrar respostas para os meus conflitos. Quer dizer que alguém vive como Mídia eu. então te influenciou. A Malhação, a A novela te Malhação na influenciou. época, né? Estou falando aqui no ano de 2000, no ano de Sim. 2000, 2001, a gente, antes de ir para a escola, assistia tal, e ali um personagem que vivia a mesma realidade que eu apareceu, e foi o primeiro questionamento, porque eu olhei para ele e eu pensei, eu sou como ele. Então, até aqui, eu não tinha compreensão do que era ainda uma disforia de gênero, uma transexualidade. O que eu tinha era lembranças, né, sensações e coisas que me remetiam a. Depois eu descobri o que era a minha transexualidade quando ela deu início, né? Ah, mas não, aqui a Malhação mostrou um personagem que era um gay. E ali eu olhei e falei, eu sou gay então. Eu sou como ele, e agora começa aquilo criar dentro de mim uma confusão, porque já estava ali dentro, mas não tinha uma explicação óbvia. O que é o que eu sinto, né? E agora, a partir dessa idade, dos 15 anos, é quando as coisas vão começar agora a se apresentar e os nomes das coisas vão começar a ser dados. Conheci uma pessoa mais velha que disse para mim que eu era gay. E eu perguntei para essa pessoa, mas como você sabe? Ele falou, porque você é igual a mim. Mas eu falei, mas eu não entendo nada disso. E aí essa pessoa disse, aqui perto, no centro da cidade, existe uma discoteca, um lugar onde pessoas gays frequentam. Se você quiser entender mais sobre essa vida,
você vai lá e você vai conhecer um monte de gente e você vai gostar. Eu falei, ele tem certeza? Ele falou, tenho. E eu sempre fui uma criança, aqui é adolescente, mas uma criança sem amarras. Então eu não tinha as ligações, eu fazia o que eu queria da minha vida desde pequenininho, sem que a minha família percebesse o que eu fazia. Sempre fui muito independente. Desde pequeno, desde os 7 anos eu já saía, andava, ia treinar vôlei a quilômetros da minha casa. Minha mãe não sabia, ninguém sabia o que eu estava fazendo, porque eu tinha uma autonomia que era algo inexplicável. Não tinha como dizer para as pessoas onde que eu estava, o que eu estava fazendo, o que eu estava aprendendo, porque já era algo que tinha a ver comigo. E aí eu decidi, nesse dia que o cara falou comigo, descobrir esse lugar, era uma sexta-feira à noite. E eu fui, quando eu cheguei, várias pessoas lá na porta, tal, estavam se preparando para entrar. E eu fui tentar entrar, não deixaram, falaram, você é menor de idade, não pode entrar. Claro, eu tinha 14, ia fazer 15 anos, não deixaram eu entrar. Aí eu conheci uma pessoa que estava lá, me olhou, um menino, eu olhei para ele, rolou um clima, e foi a primeira vez, então, que literalmente as brincadeiras deixaram de ser brincadeira. Então, o toque no corpo parou de ser só toque no corpo ou sexo oral, coisa do gênero, e se transformou num ato sexual em si, com afeto também, porque foi a primeira vez que rolou beijo na boca, rolou abraço e rolou penetração. Foi ali que, então, o mundo abriu, agora ali foi definitivo. E uma mensagem que veio na minha mente nesse dia foi que quando esse cara tentou tocar na minha genital, eu logo o meu cérebro mandou uma mensagem para mim. Ele não pode tocar em mim porque eu sou uma mulher. E eu tirei a mão dele do meu pênis, é algo que entre 2 homens gays é natural que aconteça isso, mas eu tirei a mão do meu pênis para que ele não tocasse, ele não tocou, tal, e ficou nisso. Só que aí me fez lembrar, quando eu tinha 7 anos de idade, a primeira vez que eu tive contato com uma pornografia explícita, um vídeo, justamente na hora que o cara estava tendo relação sexual com a mulher, na hora minha mente recebeu uma mensagem, ser mulher é bom. E aí isso ficou na minha mente, com 7. Depois, com 9 anos de idade, numa brincadeira dessa que os meninos tinham o costume de fazer, um menino acabou ejaculando nas minhas costas, e eu cheguei em casa, fui tomar banho, comecei a chorar muito, porque eu ia engravidar. Então, era um menino que não tinha tido a concepção, não tinha tido a compreensão de quem era. Não teve um rompimento, vou dizer assim, pensando em psicanálise, não teve um rompimento com a mãe. Ele ficou ligado ali ainda, não tinha saído do mundo feminino, porque ninguém tirou ele. Ninguém fez esse rompimento que é necessário para o desenvolvimento, pensando de forma psicanalítica. E um outro ponto que me fez lembrar também foi quando, mais ou menos nesse período, eu e o meu irmão mais novo, nós temos 11 meses de diferença, e nós ganhamos bicicletas. Eu era mais alto do que ele, como sou, e ele ganhou uma bicicleta que era mais colorida, então era com roxo, com verde, com branco, e a minha era preta. Quando eu olhei as duas, o meu olho brilhou naquela colorida. E eu achei que ela era minha, mas não, a minha era outra. E eu fiquei triste por conta das cores, porque a cor que eu queria era aquela. E fora os desenhos animados, Flashman, Changeman, que eram os desenhos de antigamente, que eu sempre escolhi a personagem feminina para me representar, porque tinha que ser uma mulher, porque o meu mundo estava forrado pelas mulheres. Então aqui é o recorte para mostrar que aquela mensagem que eu recebi, que eu disse para o menino não me tocar, ela tem a ver com essa construção da vida, como que eu estava me enxergando, né? E foi a partir dali que então o mundo se abriu, e agora naquele lugar eu comecei a conhecer pessoas, conheci transexuais. Foi a primeira vez. Deixa eu só te fazer, abrir um parênteses rapidão, porque eu posso esquecer depois. Mas será que é por isso, Robert, que muitas pessoas na condição homossexual olham para si e dizem eu nasci assim? Porque desde que se entendem por gente, desde que as suas memórias lhe permitem
recordar, eles lembram destes episódios, então eles não conseguem lembrar de um momento em que não fosse assim, talvez por não ter esse rompimento com o elo materno ali, não é essa transição que você falou. Será que é por isso que as pessoas que são homossexuais dizem, não, eu nasci assim? A gente não tem como fazer, não é tão simples essa resposta. Mas o que eu consigo pensar é que eu não acredito que seja algo que a pessoa nasce sem ter aprendido. Porque quando eu penso que se trata de um comportamento pecaminoso, e o pecado ele sempre tem a ver com prazer. Prazer no sentido, ele é gostoso. Tem a ver sempre com ter a vantagem. Ninguém vai cometer um pecado que ele não se sinta vantajoso, com uma certa vantagem naquele momento. Então, se eu estou contando uma mentira, é porque eu quero me beneficiar. Se eu estou enganando alguém, é porque eu quero ter benefício com isso. Se eu sou orgulhoso, eu estou tirando benefício com isso. E na questão da sexualidade também, se eu estou fazendo algo que me dá prazer e que é pecaminoso, tem benefício com isso. Quer dizer que em algum momento específico eu percebi que isso era prazeroso, era bom e que eu gostava. Mas quando eu comecei a ter clareza sobre isso, aí a gente não consegue definir como isso começa. Porque pode ser que uma criança no feto seja influenciado pela mãe, a mãe deseja tanto um filho e tem uma filha na barriga, que isso pode, de certa forma, influenciar a criança por um comportamento aprendido aqui, uma influência da mãe, e aqui eu estou pensando psicologia comportamental. Sim, sim. Na comportamental, vai dizer que o feto já é influenciado justamente pelos desejos da mãe, ou uma palavra liberada, o que seja. Então, quer dizer que a pessoa nasce assim, ela nasce desse jeito como se fosse uma coisa genética? Não. É algo que em algum momento ela aprendeu e pode ter aprendido no feto. Por isso que ela não vai ter consciência qual foi o momento que ela aprendeu. Ela pode ter aprendido assistindo alguma coisa com 1 ano, 2 anos, 3 anos, sem ter uma percepção de alguma coisa que ela viu, estimulou ela, e agora aquilo ali marcou ela, porque nós estamos pensando aqui no mecanismo carnal. Mas Sim. A gente não pode se esquecer no que nós temos uma parte imaterial funcional, que essa parte é tanto influenciada pela nossa vida aqui, como espiritualmente. Então, a gente não pode esquecer que nós temos um inimigo pronto para marcar crianças na mais tenera idade. Quer dizer que ele vai influenciar também as nossas escolhas e as nossas decisões. Vai colocar estímulo para que isso aconteça, e a partir disso a gente vai dar respostas a isso. Então, a criança dá resposta ao pecado a partir do momento que ela é um feto e até a partir do momento que ela nasce. Ela vai dar essa resposta durante toda a vida dela. Automaticamente, a gente está pensando que em pecado me concebeu minha mãe, todos Estava pecados. pensando nesse salmo, em pecado fui gerado, em pecado me concebeu minha mãe. Incrível. Então... Mas não quer dizer, naturalmente, que com todos os desajustes, mesmo dentro da barriga da mãe, ou com pequenas cenas que tenham visto, que isso vai determinar as escolhas sexuais que a criança vai fazer. Quer dizer, se bem encaminhada, se bem orientada, se tratada da maneira certa, como você falou, o elo sendo desfeito, a transição correta, não chegaria, por mais que teve todos esses desajustes, a criança poderia conseguir, então, se ajustar, porque não é uma coisa genética, como você apresentou. A gente pode minimizar, né? O que a gente fala é que no desenvolvimento pode ser que a gente consiga, de certa forma, reduzir danos. Porque se a masculinidade ela é um rito de passagem, como sempre foi, Sim. A gente vê os judeus, eles têm o bar mitzvah, que é um rito de passagem. A gente tem os islâmicos, índios. Eles têm o rito de passagem. O índio tem rito de passagem. Sim. Mas o Ocidente quebrou a nossa capacidade de fazer esse rito de passagem para o menino. Para a menina, não, porque é mais natural, porque ela tem o ciclo menstrual. Ela tem o seu aniversário de 15 anos, que são ritos de passagem para a menina. Mas o homem não. Porque a gente tem uma crise masculina muito profunda no Ocidente, onde os homens se tornaram, desculpa o termo, mas imbecis. Então, eles se tornaram só pessoas que replicam
uma idiotice mesmo, mas eles replicam uma forma de ser incapaz de lidar com a complexidade total da vida e de o que é ser um homem. Então, se ele não sabe o que é ser um homem, como que ele vai ensinar o que é ser homem? Aí eles se eximem dessa responsabilidade. Incrível, Eles vão incrível. entrar justamente em choque nessa questão. Por quê? Para poder ensinar o outro, você precisa aprender. Isso é uma crise generalizada, porque você pode pensar aqui na vida cristã, onde homens poderiam fazer esse passo natural, fazer isso, só que se eles não conseguem fazer isso como pais, você acha que eles vão conseguir fazer isso como irmão mais velho de um garoto que viveu homossexualidade, não teve a oportunidade de viver isso, e agora esse cara, em vez de se aproximar, se distancia, porque tem uma série de coisas na cabeça? Não, ele é frágil, ele é fraco, e essa fraqueza na masculinidade tem gerado muitos problemas. Então, esses ritos de passagem negligenciados vão trazer problemas que a gente poderia minimizar. Por isso que nosso incentivo hoje é as famílias se estruturarem para diminuir o problema. E voltando lá, então, nesse período foi a primeira vez naquela discoteca que eu encontrei um homem, uma mulher, para mim era uma mulher, e as pessoas falaram que não era, e eu cheguei e fiz uma pergunta inconveniente. Falei, mas você é homem? E a menina, a travesti, no caso, falou para mim, na época não tinha toda essa frescura, disse que sim, e me explicou, e aquilo ali bateu em mim como algo assim inexplicável. E o desdobramento vai acontecendo muito natural, né? Porque não é que a gente cria planos, você não está criando uma forma, você não está criando um mecanismo de como lidar, porque a vida vai acontecendo. A gente não programa, eu não programei nada do que aconteceu comigo. Eu fui vivendo os dias com as coisas que iam acontecendo. E ali eu fui encontrando pessoas que tinham os mesmos questionamentos, as mesmas dúvidas. Depois a prostituição apareceu num lapso de segundo. Foi o primeiro programa, depois disso o segundo. E aí eu encontrei adolescentes que estavam em transição de gênero também. Nessa idade a gente transicionou junto, a partir daí eu vivi a transexualidade como um trans, né? Não como uma mulher trans, mas ali só mudando o corpo. Eu entrei em crise também, mais ou menos nesse período, porque de noite eu me vestia de mulher, de dia eu ia para a escola. Aí eu fiquei entrando numa crise. Quem sou eu? Eu sou o Robert ou eu sou a Sabrina? E eu fiquei durante um tempo vivendo sem conseguir fazer a transição direta, por conta da escola e da família. Até que um dia eu consegui e decidi, falei, não, eu sou a Sabrina, e ali eu sepultei o Robert. Foi no ano de 2002, se não me engano. Foi o ano de 2001 para 2002, no final, foi quando eu sepultei o Robert. A partir dali, nunca mais eu me vesti de homem, né? E nem fui tratado como tal. E foram os anos se escorrendo. Você tinha quantos anos, mais ou menos? 16. Com 16 anos surgiu a Sabrina. Com 15 para 16, com 16 foi efetivo. Entendi. Ali Mas até então você só se vestia. Só me vestia de noite, e de dia eu ficava como menina, e de noite eu ficava me vestindo como mulher, né, no caso. Okay. E aí eu fui até fazer, então, agora, conhecer outras pessoas, mudar de cidade, sair da casa dos meus pais, e ali eu fiz a transição definitiva, né? Prótese de silicone, mega hair, silicone industrial, aquele desdobramento quase que antigamente um pouco mais natural para todas as pessoas que eram trans. E com 18 anos fui para a Europa a primeira vez e comecei cada vez mais a aprofundar e vivendo aquela realidade, até que no ano de 2010 eu decido ir para Bangkok, porque aqui, ó, lembra a Malhação? Me dando direção de quem eu era, explicando uma pessoa que vivia mais ou menos parecido com a minha história. Sim. No ano de 2009, eu encontrei um documentário nos Estados Unidos chamado My Secret Self, algumas amigas me enviaram, que eram crianças transgêneros, e eu não tinha nunca ouvido falar de transgênero, o que era. Eu vivia como uma pessoa transexual, mas eu via que eu tinha amigas que tinham comportamentos e gostos que eram completamente diferentes do meu, que era uma vida completamente oposta da que eu vivia.
que eu tinha uma vida muito diurna, uma realidade muito próxima de uma passabilidade, sabe? Passar batido no meio da rua, sem que as pessoas notassem que eu era uma pessoa trans. E isso me fazia ter acesso à sociedade com mais facilidade, coisa que outras não. E nesse No caso, documentário, você, assim, a figura feminina era muito forte, não dava para muito perceber, forte, não seria dava. isso. Isso. E aí eu fui e vi nesse documentário, então, uma explicação do que era uma pessoa transgênero, uma pessoa que tinha disforia de gênero, que não tinha a mente, a consciência da pessoa não era compatível com o sexo biológico. Quer dizer que a cabeça dessa pessoa se via como uma pessoa do gênero, do sexo diferente, que no meu caso era feminino, mas eu tinha o pênis. Ali eu descobri que eu poderia fazer a mudança de sexo para poder adequar a mente e o corpo. Ali eu entendi quem eu era mais uma vez. Então a Malhação me mostrou um caminho e agora aquele documentário nos Estados Unidos me mostrou um outro caminho de descoberta de quem eu era. E eu fui, sem medo, insegurança, incerteza alguma, porque eu sabia que era aquela realidade que eu precisava viver. Ainda que a mensagem do evangelho já era algo conhecido à minha vida. Eu amava Jesus, respeitava Jesus, conhecia Jesus, me batizei com 11 anos de idade, passei a minha adolescência num ambiente da igreja e tal. Então eu sabia os riscos que eu corria, mas eu não me privei de viver essa realidade. No ano de 2010, então, eu faço a mudança. No ano de 2011... Bangkok, na Tailândia. Bangkok, na Tailândia. No ano de 2010, 2011, 2012, 2013, 2013, Jesus vai ao meu encontro. Não deixou nem eu viver muito tempo aquela realidade. E aí eu pergunto, falo, Deus não deixou eu casar? Porque todas as vezes que eu marquei casamento não rolou. Um impedimento ao casamento inexplicável, mas em compensação a cirurgia, a mudança tal aconteceu e eu pude, naquele dia, me sentir em paz. Mente e corpo entraram em harmonia. Isso foi uma realidade. Por isso que eu entendo o sofrimento de quem vive. Por isso eu consigo me colocar nesse lugar. Que a pessoa não vai ter condição de se enxergar de outra forma, porque ela se vê assim. Só quem tem a capacidade de fazer com que a gente enxergue verdadeiramente quem somos é o Senhor. Porque ele abre os nossos olhos de mortos e faz com que os nossos olhos se tornem vivos, capazes de enxergar a realidade. Isso é um novo nascimento, a regeneração do coração, um milagre do batismo, né, desse selo que Deus faz no coração das pessoas. E a partir dali você tem essa capacidade de se enxergar. Mas fora dessa realidade, a gente não tem muito o que fazer. Ainda mais sabendo que grande parte das pessoas que vivem essa realidade são conhecedores da mensagem como eu era. É perca de tempo insistir e tentar dizer aquilo que as pessoas já sabem. É mais fácil a gente deixar que Deus haja no seu tempo oportuno e tenha um coração intercessório, tenha uma vida de clamor. É porque o clamor custa mais do que falar. Falar, a gente fala por qualquer coisa. A gente simplifica a vida quando, na realidade, a vida não é tão simples assim, amigo. É verdade. Mas a gente acha que nas nossas palavras é fácil simplificar. E aí eu tive um encontro com Deus na minha casa no dia 3 de agosto de 2013, e foi aonde o Senhor falou que era a minha última oportunidade, que se eu morresse vestido de mulher, eu seria condenado e tal. E ali Deus falou de forma sobrenatural. Isso foi aqui no Brasil? Foi em Roma. Então, você foi primeiro para Bangkok, depois você retornou, você estava morando na Itália, Eu fui para Europa. Bangkok, vim para o Brasil, passei 3 meses, voltei para a Europa, fiquei na Europa alguns meses, voltei para o Brasil, fiquei no Brasil 11 meses e voltei para a Europa. Essas idas e vindas, você então disse ter encontrado a harmonização, né? A harmonia entre mente e corpo. Você se olhou, se viu mulher agora, a retirada do órgão, então tudo agora estava perfeito. O que mudou então? Você pensou que seria então 100% feliz e isso não aconteceu? Assim, o problema aqui, que é um dos problemas que eu acho que nós precisamos sempre trazer para o debate, sim, isso em todos os lugares que nós estivermos,
Eu estava num debate de saúde pública esses dias na Câmara, no Senado Federal e tal, e eu falando justamente nisso. A questão é que a gente esquece de olhar que o que é a felicidade, como que nós vamos encontrar essa felicidade. Para a gente encontrar ela, a gente precisa de uma coisa que eu chamaria de completude. Quer dizer que nós precisamos estar em harmonia não só com a mente e com o corpo, porque agora existe uma mente, que é uma consciência, existe um corpo, mas existe também uma questão que tem a ver com questões mais filosóficas ou religiosas. Porque se eu chegar para o médico e perguntar para ele ali, doutor, me explica o que é a vida após a morte, ou se eu perguntar para qualquer outra pessoa da psicanálise ou da psicologia, eu quero saber o que será da minha vida quando eu morrer. Você consegue me explicar, me dar uma fórmula, me dizer o que é? Ah, não, você não sabe responder isso, isso não está no seu campo de estudo, então beleza, eu tenho que ter liberdade de buscar quem vai me responder isso. Eu tenho que ter liberdade de chegar numa consciência tranquila e de não ter insegurança. Quando será a minha passagem? Para isso, quer dizer que eu preciso de quem me responda. E se não são vocês, eu encontrei essa resposta através de pessoas religiosas. A religião está me dando boas respostas. E quando a religião ela entra mostrando para mim que existe uma forma que agora eu tenho de pensar, quer dizer que ela me abre uma possibilidade. E quando eu penso no cristianismo, ele me demonstra claramente o que é o mundo, me demonstra quem eu sou, demonstra como eu viver e qual será a minha recompensa futura, qual será realmente, então, o meu dia de descanso e qual vai ser, como vai ser para sempre, então, viver num mundo perfeito. Porque essa é uma possibilidade que eles me dão que ninguém me dá. Então, sendo assim, eu precisaria entrar agora e colocar em xeque quem eu era, como eu vivia, para eu poder entender que a vida não se resumia só à minha aparência e o meu corpo, mas tinha a ver também com a minha alma. E aí eu entrei em crise. A minha crise foi, e se eu morrer hoje, para onde eu vou? O que A eternidade, então, começou a mexer com você. A eternidade mexe com todos, só que eles não assumem. Por isso que a eternidade precisa entrar no debate. A eternidade precisa, a morte precisa entrar. O povo não quer falar, quer jogar para debaixo do tapete. Mas não, se você acredita que a sua forma, não digo você, né, pastor, mas eu digo, se a pessoa acredita que ela pode viver como ela quiser no final da trajetória dela, então, ela vai dar um salto no escuro, é um direito dela fazer isso. Mas é o meu direito também entender que eu posso dar um salto, em vez de dar um salto no escuro, dar um salto literalmente de confiança naquilo que já ficou mais do que claro para a gente, que é o Filho de Deus, a sua morte e ressurreição, a sua Amém. atuação no mundo. E Amém. quando eu me deparo com essa realidade, então agora acabou, porque agora eu entrei na verdadeira crise, porque a minha crise era com o corpo, não era? Mas agora eu vou entrar com a crise entre ser ou crer, eu sou o que eu quero ou eu sou o que eu creio. Porque a crise agora é eu sou o que eu quero ser, né? Eu sou o que eu sinto ou eu sou o que eu creio. Então agora quem vai sobressair nessa questão? É o sentir ou é o crer? E aí foi quando o crer tomou conta da minha vida e eu passei então a ser cristão e eu entendi que eu não me movia mais pelo que eu sentia, e sim pelo que eu cria. Agora, a minha crença começou a colocar em ordem todas as coisas. E você vê que a crença ela é tão profunda, ela é tão forte, que ela colocou em ordem o que era desorganizado. Porque eu nasci como um menino, biologicamente homem, estava numa confusão, numa disforia de gênero, mas a crença tinha capacidade, desde o começo, de colocar tudo em ordem. Antes, né, quem dera fosse que antes eu já tivesse sido alinhado, porque o que eu vivo hoje transcende muitíssimo o que eu vivi no meu passado, deveria viver isso há muito tempo, mas a crença tem capacidade de colocar o nosso mundo inteiro em ordem, nosso mundo social, nosso mundo psíquico, nosso mundo espiritual, tudo ele entra em ordem. Coisa que não, a transexualidade ela tem capacidade de fazer você se sentir melhor socialmente, mas ainda tem uma fagulha dentro do homem que a gente diz que é a busca pela eternidade, Eclesiastes vai dizer, está dentro do homem. Está aí batendo dentro dele e a gente quer uma explicação, a gente quer entender. E as pessoas não vivem sem espiritualidade.
Por isso elas vão buscando a nova era, né? Essas formas de espiritualidade onde não existe pecado, onde não existe responsabilidade, onde não existe olhar para si e ver que você é um devedor, um pecador. Mas você olha para si achando que você é um cidadão que precisa fazer o bem para todo mundo e que isso já isenta você de responsabilidades futuras. Porque daí você é uma boa pessoa, e boa pessoa merece bons lugares. Porque isso é um antropocentrismo, né? E essa é a questão. Quando a gente se depara, então, com o cristianismo não, ele vai desnudar as nossas vidas, e agora não sou mais eu que vivo, Cristo vive em mim, se torna agora uma forma de vida, onde eu nego a mim mesmo, tomo a minha cruz e sigo. Quer dizer, que eu estou disposto a caminhar com Cristo, mesmo contra as minhas vontades, os meus sonhos, os meus desejos, os meus planos, porque os pensamentos que Deus tem ao nosso respeito são maiores do que os nossos próprios pensamentos. Se ele está fora do tempo, é atemporal, nosso Deus, e ele é soberano e eterno, quer dizer que ele já sabe qual que é o meu destino. Não é mais fácil eu confiar na condução dele para a minha vida do que confiar eu mesmo em mim? Porque eu sei o que a confiança em mim me fez. A confiança em mim fez com que o meu dia, com que os meus dias fossem abreviados e eu poderia ter tido o meu último dia de vida. Isso foi o que eu escolhi viver. Mas Deus, de forma soberana, me deu uma oportunidade de viver uma outra coisa. Isso é, não sou eu que vou agora comandar a minha existência pelos meus sentimentos, mas eu vou viver a partir daquilo que eu creio. Que incrível, que incrível. Nossa! Bom, você então, depois disso, entregou-se a Jesus, você resolveu esta crise existencial, não era mais agora uma crise de corpo versus mente, agora era realmente a crise espiritual, era o eterno clamando dentro de você, a eternidade dizendo estou aqui e para onde você vai, e você então decide lançar-se nos braços de Jesus e dizer eu quero viver a eternidade com Cristo. Uma vez que você faz isso, parece que todas as outras coisas, como você disse, se ajustaram, tudo tomou o seu devido lugar, mas a pergunta, e essa pergunta eu acredito que muita gente faz, e foi dos tópicos que você abordou. Bom, a cirurgia de mudança de sexo, ela é irreversível, e agora? E para onde vai felicidade? E para onde vai, então? Você disse que agora está completo, que você está em Cristo, que você está com tudo ajustado, mas e casamento e felicidade é possível? Como que você se enxerga? Você chegou a dizer algo muito interessante em dizer que essa é uma preocupação mais das pessoas do que necessariamente uma preocupação sua. Você está bem resolvido, está feliz, mas destrincha um pouco mais para a gente isso aí. Assim, se o que nos motiva a sermos felizes são coisas passageiras, a gente corre o risco de colocar nesse lugar a nossa confiança demasiadamente. E você se descobrir, porque eu acho que uma crise mesmo que nós temos, ocidental dizendo, é uma crise de autoconhecimento. Então, as pessoas entenderam que elas precisam encontrar num outro um ponto de apoio para que elas consigam se sentirem mais felizes, acreditando que justamente a felicidade ela está nessa realidade toda. O que, no meu caso, particularmente, eu descobri o que é ser feliz a partir da confiança, né? A partir do relacionamento em Cristo. Eu descobri que ele é o ápice da completude quando ele apresenta para mim que ele não foi feliz no casamento, quando ele não precisou casar para ser uma pessoa completa. Então eu olho para ele como um parâmetro de existência que me demonstra que ele tinha o que ele precisava para a felicidade. Porque você ser solteiro não quer dizer ser sozinho. Uma coisa precisa ser complementada com outra. E eu estava com os amigos ontem, e é isso que acontece. O solteiro ele precisa estar em família. Porque o que é estar em casa e dormir sozinho? Dormir sozinho, para mim, é um detalhe. Mas agora, viver solitário é um problema, né? Viver só, não ter outras pessoas. E a comunidade, a igreja e a família da fé, ela vem justamente suprir esse buraco, coisa que deveria ser, né? Estou colocando assim.
Algumas pessoas sofrem para encontrar esse lugar, até mesmo por conta das questões pessoais de introspecção, dificuldade de interação, por conta de autocomiseração, vitimismo. Muitas pessoas têm essa dificuldade, que não é o meu caso. Então, as pessoas se aproximam muito de mim e vai fazendo com que eu consiga criar essas amizades, o que vai suprindo carência. Não há carência porque eu estou sempre com pessoas que vão me dando esse suporte. Por isso que o casamento, no meu caso, é facultativo. Poderia haver, né, a possibilidade, não tem dúvida disso. No entanto, há uma felicidade tão profunda dentro de mim que eu consigo dividir com o Senhor o meu momento de solitude. Eu consigo dividir com Ele esse tempo dentro de casa e encontrar formas de ter maiores relacionamentos com Ele. E aí é uma questão mesmo de se auto-perceber, que é o contrário oposto de muitos meninos que vivem a homossexualidade ou viveram e se converteram. A primeira coisa que eles já buscam é encontrar uma família, criar uma família que eles nunca tiveram, porque eles querem reparar um buraco. E eu não estou tentando reparar um buraco familiar na minha vida, porque eu já coloquei um ponto final no que aconteceu no meu passado. E eu não quero reparar o meu passado, porque eu tenho um olhar completamente voltado para o meu futuro, sabendo que o que aconteceu, passou. Então, não preciso de uma família para reparar carências. Ao contrário, eu preciso de outras coisas. E no meu caso, diferente, para onde que eu fui? Eu fui para o mundo dos livros. Eu fui para o mundo acadêmico, mesmo não estando no ambiente acadêmico. Eu fui para o mundo da literatura sem ser um literário. Então, eu fui descobrindo coisas que eu fui entrando, abrindo lugares, coisas que foi, claro, Deus, o Espírito Santo me conduziu, mas isso fez total diferença na minha vida. E hoje eu agradeço muitíssimo a Deus. Talvez se eu tivesse casado, teria casado mal casado, teria vivido um relacionamento fadigoso, onde eu não teria vivido as coisas que vivi e ainda irei viver, porque eu tenho uma flexibilidade, uma movimentação maior, mais desimpedida para servir a Deus do que talvez alguém que é pai de família e precisa trabalhar para sustentar os seus filhos. São essas coisas que eu vou olhando e colocando valores que para algumas pessoas não enxergam porque são extremamente sentimentalistas. E eu não sou essa pessoa carente. Ao contrário, eu sou uma pessoa resolvida. Por isso as pessoas colocam mais preocupação nessa questão de como vai ser agora do que eu, porque eu não estou nem aí com essa questão, entende? As pessoas colocam mais problema onde eu não vejo problema. As pessoas veem mais problema no meu corpo do que eu mesmo. As pessoas veem mais problema na minha solteirice do que eu mesmo. Então, as pessoas estão com uma perspectiva tão mínima, elas estão olhando a realidade de uma forma tão reduzida que elas não conseguiram entender que, pela infinita misericórdia de Deus, o meu olhar é mais amplo. Então, eu consigo olhar horizontes que elas não olham, eu consigo olhar possibilidades de servir a igreja melhor do que elas imaginam. Então, e conseguir lidar com as adversidades da vida mais tranquilo. Porque quando você é solteiro e você precisa lidar com a adversidade, é você que vai passar a sua luta. Agora, quando você é um pai de família, você precisa entender que você vai precisar lutar por essas pessoas. E isso não quer dizer que eu não lute por pessoas. Eu luto pela comunidade da fé. Eu luto pelos irmãos da fé. Eu luto, eu aprendo, eu tenho me dedicado a estudar para ensinar pessoas como lidar com as suas famílias. Eu não tenho, mas eu dedico tempo para que a sua família seja sadia. Eu dedico tempo para que os seus filhos cresçam num bom ambiente. Eu dedico o meu tempo para que os filhos dos meus irmãos tenham uma vida melhor do que a que eu tive. Que incrível, que incrível. Olha, Robert, já estamos em quase 1 hora e eu não senti o tempo passar. Eu não senti o tempo passar. Simplesmente incrível, incrível a sua história. A sua fé, o seu despreendimento,
a maneira como você enxerga a vida, a maneira miraculosa como Cristo tem atuado em você. E nesse pouco tempo de diálogo com você, a gente dá para ver assim como Cristo tem trabalhado na sua vida. E o seu testemunho, não existe coisa assim mais fantástica do que o testemunho pessoal, a maneira como Deus trabalha na nossa vida. E a sua vida tem sido um testemunho vivo do poder de Deus. E por que eu estou exaltando? Naturalmente, eu sei que você não se sente assim exaltado, mas por que eu exalto o testemunho? Porque muitas pessoas que já me viram falando sobre a temática da homossexualidade, da Bíblia, enfim, chegam e dizem assim: ah, pastor, para você é muito fácil, você é hétero, você é casado, você não é, você tem a sua vida, mas vai falar isso para você não sabe, você não vive na pele, vai falar isso com uma pessoa então, ouvir pessoas como você, como a Juliana Ferron, que passou aqui pelo canal, o Marcelo Santana, o Senhor X, que foi o primeiro que eu entrevistei, o pastor Flávio Amaral. Então, pessoas assim mostram para todo o planeta Terra, é possível sim ser feliz, é possível sim viver com Jesus, eu não preciso necessariamente cumprir os padrões exigentes, né, que algumas pessoas impõem, e eu digo isso até falando assim de maneira eclesiástica mesmo, a gente chega na igreja e as pessoas já querem, não, vamos arrumar um casamento, a pessoa tem que casar aqui, porque senão não foi curado, Jesus não fez a obra, mas não, a gente percebe, como você disse, eu sou uma pessoa bem resolvida, sou uma pessoa que está em paz, e tenho a minha liberdade de testemunhar, de pregar, de falar, de fazer a diferença na vida das pessoas. Que incrível o seu testemunho, que incrível, eu estou realmente impressionado. Pronto, fala para a gente aí as suas últimas considerações, deixe uma mensagem importante para as pessoas que assistem aqui o nosso canal. Eu quero pensar uma coisa que a conversão, ela é linda, né? A gente vê uma atuação divina na vida, no coração, né? Mas a gente tem a história, o tempo, desdobramentos depois de muitos anos de conversão. E a vida, ela é um desafio que a gente vai viver. Você vive, pastor, eu vivo, e qualquer cristão na face da terra vai viver os seus desafios. O que nós precisamos ter sempre no nosso coração é lembrar que as misericórdias do Senhor, elas são um motivo de não sermos consumidos. E que eu estava conversando com o pessoal ontem no carro, que há pecado nas nossas santidades, muitas das vezes. Porque se há orgulho, soberba, né? Tudo isso na nossa santidade, como eu já vivi essa realidade, tá? Eu estou dizendo de mim, que vivi essa fase de ter esse orgulho, de se sentir uma pessoa perfeita, até que eu descobri que eu não era uma pessoa perfeita. E fazer com que as pessoas hoje entendam que nós seremos aperfeiçoados caminhando no desenvolver da vida, que a gente precisa confiar que ele começou a boa obra, ele vai terminar. E não é uma coisa só, não é um desenvolvimento, né? Os apóstolos andaram com Jesus, mas só depois de Pentecostes, e olha lá, o apóstolo Paulo ainda deu uma burdoada em Pedro, dizendo que muito admirava ele, que Pedro tinha andado com Jesus, e já estava se metendo de volta a fazer as velhas práticas que ele fazia no judaísmo. Quer dizer que depois de até os apóstolos, nesse tempo de caminhada, eles tiveram que lidar com questões que fazem parte da vida. E então, se tem um menino, uma menina, alguém que seja que está nos ouvindo, não pare na caminhada, caminhe ela, não desista da fé, confie que Jesus vai cumprir, vai fazer, ele vai com o passar dos dias, eliminando coisas da nossa vida, outras coisas virão, serão eliminadas também, outros pecados novos surgirão, e a gente está constantemente até que o nosso corpo seja glorificado. Nós estamos nesse processo, não desista de passar ele, insista nele, não se preocupe com o que as pessoas vão dizer, porque normalmente as pessoas vão querer perfeição nossa, porque o pecado na área da sexualidade, na homossexualidade, na transexualidade, é um choque natural que acontece. E por isso as pessoas olham para a gente nessa busca de perfeição. Mas não tenta ser perfeito no sentido, na sua força. Confie que Deus vai nos aperfeiçoando gradativamente. Eu acho que essa é uma dica que eu gostaria de deixar para as pessoas não colocarem um fardo demasiado sobre as suas costas
e lançar sobre o Senhor o nosso fardo, porque ele tem um jugo suave e o fardo dele é leve, sabe? Amém, amém. Robert, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, por ter concedido esta entrevista. Eu repito a você que nos acompanhou até agora, no link da descrição está o canal. Eu também vou deixar aí o Instagram do Robert, você pode segui-lo nas redes sociais. Ele desenvolve um ministério fantástico, atua no aconselhamento, conversando com jovens, palestrando e fazendo aquilo para que Deus chamou para fazer, né, que é pregar o evangelho. Louvado seja Deus, Robert, por sua vida. Amém. Fiquei muito feliz com a entrevista. Acredito que muitas pessoas serão abençoadas, enriquecidas com esta entrevista, tá bom? Fiquem com Deus, meus queridos, e até o nosso próximo vídeo.